aqui a gente começou a desenhar um projeto de mudança. Que não é ufanista, né? Que não é afobado, que é um projeto conservador de mudança. Conservador no melhor sentido do termo, prudente. Que é o quê? Tá, vamos pro game, vamos montar um partido e vamos eleger os nossos políticos com as nossas ideias e com propostas claras, com propostas específicas para a gente atacar os problemas reais do Brasil. Certo? Vamos atacar os problemas reais. Um dos problemas reais é esse. É assim, o governo, o Estado brasileiro precisa custar menos para os brasileiros. Esse é um problema real. O Estado brasileiro não pode custar tanto dinheiro para o bolso dos brasileiros. Os brasileiros não podem ser esfolados em 30% da sua renda para sustentar o Estado brasileiro e não ter nada de volta ou quase nada de volta. Não dá para ser assim. Então, uma coisa específica é isso. Temos de atacar a tributação insana que acontece no país. Temos que atacar a dupla tributação dos mais pobres, com imposto de renda e imposto sobre o consumo. Certo? Temos que atacar. Isso é claro, atinge especialmente a classe média, porque os mais pobres são isentos, mas atinge a classe produtiva, a classe média que está trabalhando, está consumindo, está adquirindo patrimônio. A classe média é a que vai, né, meio que movimentando a economia. Aqueles que são mais pobres precisam de auxílio, precisam de ajuda e tal. É uma coisa. Os mais ricos já estão estabelecidos. Agora, a classe média é aquela que vai movimentando as coisas. Pô, e assim, nada é feito para mudar isso. Isso é muito triste, né? Então, a missão vai ser um partido que vai se preocupar com essas coisas, assim, muito especificamente. E não vai ter para onde correr, porque o Livro Amarelo vai sinalizar pra gente e pra vocês o que deve ser feito. Vocês vão poder cobrar, inclusive. Ó, tá lá no Livro Amarelo, na página tal, do fascículo tal, que em economia o importante era fazer isso. Por que que o fulano de tal eleito não tá lutando por isso? Por que que determinado deputado da missão, governador, prefeito da missão, sei lá, não tá lutando por isso? Vai estar no Livro Amarelo. Então a gente não vai ter pra onde correr. Então a gente vai ter propostas que são, para usar o termo do René Descartes, claras e distintas a respeito da política brasileira. Sair desse, ficar ensaboando a coisa e ficar taxando os mais pobres para poder sustentar o governo, o Estado brasileiro. Então, se você tem consciência disso, se você não aguenta mais, se você sabe que a decisão é uma decisão, que a mudança, né, exige uma decisão prudente de fortalecer, de se fortalecer enquanto grupo político, enquanto legenda política, enquanto partido político, enquanto agremiação política, enquanto força política, se você acredita nisso, se você bota uma fé nesse trabalho, então vem com a gente, faça sua doação,